Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora da Canarinho, da Seleção Brasileira. Tudo bem, gente? Eu espero que sim. Neste vídeo eu quero comentar com vocês, conversar com vocês, refletir com vocês sobre o Neymar. Fazendo aqui duas perguntas e vou tentar responder com vocês aqui, vocês nos comentários também, ao longo deste vídeo. A primeira delas é o seguinte: o Neymar, ele vai se tornar campeão do mundo pela Seleção Brasileira? Vai conseguir conduzir o Brasil à conquista de uma Copa do Mundo ainda? Este é um ponto. O outro ponto é o seguinte: o Neymar, ele vai se tornar o melhor jogador do mundo pela FIFA e também pela revista France Football, que concede a bola de ouro? Ele vai conseguir esses prêmios ainda na carreira? Ainda vai conseguir? E por que essas perguntas? E por que elas se justificam? Porque essas perguntas era tudo que nós fazíamos quando ele foi, principalmente quando ele foi transferido para o futebol europeu. E de lá para cá, tudo que ele fez, o que ele faz, né? O que ele vai fazer. Vamos comentar sobre tudo isso neste vídeo aqui, tá? Então, este vídeo, portanto, é para falarmos sobre o Neymar à luz da sua participação na Copa do Mundo, nas Copas do Mundo, na seleção brasileira, mas também na carreira, né? Então, fica comigo até o final, que eu acho que vai ser uma boa reflexão aí que nós podemos ter aqui. Antes disso, deixa eu só falar para você sobre um patrocinador fantástico que está chegando aqui no canal, é muito importante para o meu canal. Então, se liga nessa dica aí, gente, porque realmente... Será que ambos os times marcam? Não, vai ser aquele 1-0 chorado. O Cestinha decide na prorrogação? Não, no tempo normal. Vai ser nocaute técnico, com certeza. Não, pera. Finalização. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou, tá pago. É isso mesmo, gente. Acertou, tá pago. É a PagBet, gente. A PagBet, uma casa de aposta nova, tem de tudo para ser uma novidade no mercado. A mais popular do mercado. A mais popular, gente. Uma casa de aposta que R$1 o depósito. Com R$1 de depósito, você já pode fazer sua fezinha. É inacreditável, não tem nada igual. Nada, né? O saque e o depósito é via Pix. Né? Suporte 24 horas e humanizado, tá? Não é aquele robô lá, né? Atendendo você, não. É um suporte humanizado durante 24 horas, cotações sempre muito altas. O cadastro também é muito rápido e sem burocracia. Na PagBet você pode também encerrar sua aposta na hora que você quiser. Na PagBet, acertou, meu irmão, tá pago. Acertou, tá pago. É uma grande casa de aposta, eu sugiro a você que conheça, usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Ela vai ser a mais popular do Brasil em pouco tempo, em muito pouco tempo. E, realmente, é muito leve ali, sabe, o layout também, fantástica essa casa de aposta. Eu sugiro a você que curte a aposta esportiva para dar uma força lá no canal e se inscrever lá e fazer sua fezinha lá pela PagBet. Aproveite esse jogo do Brasil aí, do Brasil não, né? Esse jogo aí da Copa do Mundo, né? Entre Argentina, né, e Croácia, né? E já faz a sua... cadastre agora lá e já faz sua fezinha nesse jogo aí, que vai ser um jogaço de futebol. Tá bom, gente? R$1, gente. Acertou, tá pago, tá bom? Vamos lá. O Neymar, gente, ele tem 30 anos de idade. É um jogador que, quando começou a carreira, né, ele espantava a todo mundo. Quando ele tinha 16 anos, 17 anos, já era um espanto, já era um assombro. Conduziu o Santos ao título brasileiro. Até em virtude da maneira como ele levou o Santos àquele título do Brasileirão. Muita gente achava que ele seria assim. O melhor jogador do mundo em pouco tempo. Muitos supunham que bastava ele ir para o futebol europeu para que ele virasse, sim, o melhor jogador do mundo. Muitos o comparavam ao Lionel Messi e ao Cristiano Ronaldo. E sustentavam que finalmente o Brasil teria também um jogador para se filtrar entre esses dois. Então nós não teríamos mais dois grandes atletas aí disputando para ver qual era o melhor. Teríamos então 3 atletas. O Neymar ficaria no meio deles. Muitos falavam, esses dois aí têm muito mais idade que o Neymar. O Neymar está na flor da idade, é muito mais novo. Ele tem, por exemplo, 5 anos menos que o Messi. O cara vai detonar. O cara vai tomar o posto desses dois aí imediatamente, o mais rápido possível, agora que ele foi para o futebol europeu. Também muita gente achava que era o craque da seleção. Também quando olhava assim para a Argentina, falava assim, olha, eles têm o Messi, a gente tem o Neymar. Né? Naquele momento a Argentina não sinalizava que ia conquistar nada, absolutamente nada no futebol. Mas, ainda assim, quando a gente pensava na possibilidade da Argentina conquistar algum título, era por causa do Messi. Né? O Neymar, gente, portanto, era o cara que surgiu com uma grande esperança no futebol brasileiro, em vários sentidos. Era o grande craque, o maioral, né? Aquele craque maioral, né, que se conectava com os grandes craques que foram produzidos no futebol do Brasil no passado.
né? Então, muitos supunham mesmo, imaginavam mesmo, ele vai ser o melhor do mundo. Então ele foi para a Europa, foi para o Barcelona, uma negociação bastante complicada, né? Até hoje é muito mal explicada, né? O Neymar é um jogador fora de campo que tem problemas, tem problema com o fisco, né? Seríssimo, e tem questões da vida pessoal dele que são muito graves também, muito sérias, né? Eu não vou entrar nesse ponto aqui. Mas a questão é, esses problemas pessoais fora do campo, até que ponto eles não atrapalham a carreira do jogador? Exemplo, teve aquele envolvimento dele com aquela moça aqui do Brasil que foi viajar para a Espanha e tal, e aí depois teve aquela acusação de estupro, né? Quando ele ficou voltado para aquele problema, ele realmente, naquele momento, ele teve foco quando estava dentro de campo? Aquilo não atrapalhou a carreira dele? Então, vários eventos na carreira do Neymar sempre têm atrapalhado. O CR7, quando está dentro de campo, é um monstro, quando está fora de campo, é um cara muito mais, com um perfil muito mais tranquilo, né? Às vezes é meio escandaloso, no sentido também de, né, muita mulherada também, mas o cara parece que sabe lidar muito bem com isso, isso não entra dentro do campo. O Messi, por outro lado, é o cara que fora de campo, ninguém fala dele. É um cara, inclusive, vamos combinar, muito bem casado, né? Também, né? A esposa dele ajuda muito ele, e ele confessa isso, que a carreira dele não seria a mesma se não fosse pela esposa. Aí lembra o Suárez, né? Que a esposa é tudo na vida dele. Não fosse pela esposa, talvez ele não fosse nem jogador profissional de futebol, né? E o Neymar também teve várias questões, teve questões fora de campo complicadas, e isso certamente deve ter atrapalhado a carreira dele, como não aconteceu com outros jogadores aí, craques como o CR7 e o Messi, né? A questão é, o Neymar já está há muito tempo na Europa, gente. O Neymar está com 30 anos, e ele não ganhou nenhuma bola de ouro, ele não ganhou nenhum prêmio também da FIFA de melhor do mundo. 30 anos. Com 25 anos, o Messi já tinha ganhado 4 bolas de ouro. 4 bolas de ouro com 25 anos. O Neymar tem 30, não ganhou nenhuma. O Messi já foi também tido várias vezes aí como melhor jogador do mundo pela FIFA. E o Neymar, nenhuma vez. O Lewandowski, gente, já foi tido como melhor do mundo pela FIFA. E o Neymar não. O Lewandowski, né? E outros jogadores ali também que a gente não dá para comparar com o Neymar. Também já conseguiram esse caneco aí. E ele não. Além disso, ele nunca conseguiu levar o Brasil à conquista de uma Copa do Mundo. A gente pode falar, o Brasil não é só ele, Josa, eu sei. O Brasil não é só o Neymar. Mas o Brasil precisa muito do Neymar. E o Neymar é importante para a seleção brasileira? Indiscutivelmente, ele é muito importante para a seleção brasileira. Não dá para discutir isso. O Brasil sem ele, visivelmente joga de forma diferente. O Brasil com ele joga também de forma muito mais interessante, proativa e tudo mais. Mesmo quando ele não joga muito bem, ele abre espaço, ele facilita a vida de outros jogadores. A gente sentiu nessa Copa do Mundo que quando ele não esteve presente, o Brasil certamente acusou ali a sua falta. Quando ele voltou, ele foi decisivo para o Brasil, enfim, ganhar um jogo, o Brasil fazer a diferença. Em alguns aspectos sim, em outros não. Nesse jogo aí contra a equipe da Croácia, o Neymar disse muito sobre o que ele é para a seleção brasileira. Ele é um jogador que faz a diferença sim, e ele fez aquele gol que outros talvez não fariam. Mas, ao mesmo tempo, ele não foi totalmente decisivo para a seleção brasileira para conduzi-la à vitória contra a equipe da Croácia. E quando é que ele não foi? Bom, primeiro, ele não foi no jogo inteiro, que ele não foi bem. Ele achou aquele gol fantástico ali, porque ele é craque. Mas ele não conseguiu, por exemplo, ter uma regularidade em alta durante todos os 90 minutos. A gente viu isso no Messi, por exemplo. A gente viu isso, por exemplo, no Mbappé. Não vimos isso no Neymar, né? Ok. Se ele foi decisivo no gol, ele deixou de ser decisivo, protagonista, proativo, né, no momento de cobrar o pênalti. Isso simboliza muito o Neymar. Aquele gol que ele fez e a ausência dele na primeira cobrança de pênalti. E aí um garoto vai bater no lugar dele quando ele deveria abrir a cobrança. O cara que é o líder, neste momento ele cobra para tranquilizar os outros. Como ele é o melhor batedor, era muito provável que fizesse o gol. Facilitaria tudo, tirava muito a pressão das costas do jogador, garoto como o Rodrigo. É isso? Não fez. Não cobrou pênalti. Ele poderia ter cobrado a quarta penalidade. Né? Hoje pode fazer isso. Porque aí é o seguinte, se o Marquinhos perdesse, ele não cobraria o pênalti. Então, até em virtude disso, e por ele ser o melhor cobrador, ele deveria se apresentar para bater a quarta cobrança. Ele não bateu a primeira, não bateu, porque na verdade ele queria a glória de ser o último a cobrar e fazer o gol. E ele não bateu a quarta, porque na verdade ele teve medo de que o mundo caísse nas costas dele. Ora, o craque tem que assumir a responsabilidade. Tem sim que levar a sua seleção nas costas. Josa, mas é muito peso para o Neymar. A culpa não é só dele, a culpa não é só dele. A culpa também é da comissão técnica, a culpa também é de muitos outros jogadores. Mas o grande craque é aquele que também, gostemos ou não,
carrega a sua seleção nas costas. O Messi leva a seleção da Argentina nas costas. O Pelé também, era cobrado do Pelé também, essa responsabilidade de levar a seleção nas costas, embora grandes craques existissem naquela seleção. Isso foi cobrado também de outros grandes jogadores, do Maradona, por exemplo. Isso sempre foi cobrado do Maradona. Isso foi cobrado do CR7. Ele leva a seleção de Portugal à conquista da Copa Europa, apesar de que não é a Copa do Mundo, mas não é também Copa América, né? E, apesar dele não ter jogado bem na final, ele foi o cara. Ele conseguiu entregar isso para a seleção de Portugal, né? Enquanto o Neymar entregou no máximo a Copa América, né? Porque é café pequeno, né? Não vale muita coisa não, perto do que é uma Copa Europa e também uma Copa do Mundo. Aí o Neymar também ganhou uma Olimpíada pelo Brasil, né? Naquela competição que poucos outros times ali estavam muito fortalecidos, mas não interessa, ele ganhou. Ok, só isso. Né? Só isso. Olimpíada, o Messi também ganhou pela Argentina. Tá? Ok, gente. O Neymar virou esse jogador que todo mundo esperava? Não. Todo aquilo que se depositava nele, ele entregou? Não. Os números dele pela seleção josa, quais são? Ele tem média ali de 6, ele tem 6,5, mais ou menos 6,5 pela seleção brasileira. Né? Em média, na verdade, 0,65, 0,65 pela seleção do Brasil e média de 0,6 nos clubes de futebol. Né? O Messi tem uma média de 0,8, 0,82 na carreira, não, 0,84 na carreira pelos clubes e uma média de 0,87 na seleção. O Jorge está comparando o Neymar com o Messi. Sim, e com o Cristiano Ronaldo também. Mas não é justo? Não. Por quê? Porque um grande jogador é justamente aquele jogador de quem se cobra essas coisas. E eu estou comparando porque nós fazíamos essa comparação antes dele ir para a Europa. Todo mundo imaginava que ele seria, assim, esse jogador notável do futebol brasileiro. Todo mundo imaginava que ele seria jogador ao mesmo altura do Messi e do Cristiano Ronaldo. Muitos falavam que ele superaria o Messi. Então devemos fazer essa comparação, sim. E não é nada injusto, porque era aquilo que a gente depositava nele, e o futebol que ele apresentava em campo, né, legitimava a nossa crença de que ele poderia superar o Messi e até mesmo o Cristiano Ronaldo. Com o tempo a gente viu que ele não foi nunca capaz disso. Agora, a questão que se coloca é o seguinte: ele vai ser capaz? Ele vai ser capaz de conduzir, de ganhar a bola de ouro da FIFA, da France Football, ser o melhor do mundo da FIFA, né? Ele vai ser capaz de conduzir o Brasil à conquista da Copa do Mundo? Ainda vai ser? Ele ainda consegue fazer tudo isso? Na minha opinião, ele tem potencial para isso, sim. A gente olha para a realidade do Neymar hoje, a gente percebe que na equipe dele, o Mbappé tem muito mais chance de conquistar esses prêmios do que ele. A gente olha para a equipe dele hoje e percebe que, com 35 anos, o Messi tem mais condição de conquistar tudo isso do que ele. Apesar de que ele está jogando uma barbaridade no PSG. A gente olha hoje para o Vinícius Júnior, pensando nos jogadores brasileiros, e a gente é obrigado a concluir que talvez o Vinícius Júnior esteja muito mais próximo de ganhar esses prêmios do que o Neymar. Obrigado no sentido negativo para o Neymar, mas não é nada demeritoso em relação ao Vini Júnior, que é um jogador espetacular. Mas é um cara, por exemplo, no Real, quando ele decide de verdade muito. Né? Embora tenha outros grandes jogadores, ele é o cara que decide demais. Então, eu presumo que aos olhares dos europeus, o Vini Júnior esteja muito mais perto de conquistar esses prêmios do que o Neymar. Apesar disso, o Neymar tem condição, sim. Ele mostrou nessa Copa algo interessante em termos de comportamento, de firula, não ficou com muita firula, não ficou com muita conversa, não sei o que tal. O comportamento foi muito bom. Eu acho que somente o comportamento dentro de campo é que mostrou que ele ainda precisa amadurecer. Acho que o amadurecimento pode fazer o Neymar, sim, esse condutor da seleção brasileira a um título da Copa do Mundo. Esse amadurecimento pode levar o Neymar a conquistar prêmios como o melhor do mundo, da FIFA e também da France Football. Agora, esse amadurecimento precisa acontecer. Ele já não é mais uma criança, já não é mais o menino Ney, apesar de que alguns ainda insistem que ele seja o menino Ney. Ele é, em termos de comportamento, muitas vezes, o menino Ney. Mas, dentro de campo, ele está cada vez menos sendo o menino Ney e sendo um jogador de futebol muito mais maduro. Acho que isso são sinais de que ele pode, sim, não somente conquistar esses grandes prêmios, mas também virar o condutor do Brasil à conquista da Copa do Mundo. Agora, ele realmente precisa, assim, calibrar, sabe? Arredondar esse amadurecimento, aprofundá-lo, porque ele tem potencial para isso, mas se ele não melhorar essa questão do foco dele na carreira e também não melhorar ainda mais dentro de campo, ele certamente vai ser um jogador frustrado na carreira, porque embora tenha conquistado muita coisa, muito título e tal, e ganhado muito dinheiro, vai terminar a carreira com aquele jogador que poderia ter sido algo muito mais do que não foi. Né? Muito mais do que não foi. E neste momento o Neymar é justamente isso. Aquele jogador que, a despeito de ser um grande craque, um dos melhores do mundo, ainda é o jogador
que nunca foi aquilo que se esperava dele. Ele é o jogador espetacular que nunca foi.